Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão, que joga hoje contra o Botafogo, 8h30 da noite, no estádio do Maracanã, e o Vasco pode entrar no G4, caso vença o Botafogo na partida de hoje. Vamos falar sobre isso. Vamos mostrar aqui a tabela do Campeonato Carioca e, claro, vamos atualizar também todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina, situação aí de reforços, possíveis contratações, Manu Capasso, será que finalmente será anunciado hoje como reforço do Vasco? A torcida está aí ansiosa, por essa situação do Capasso, tem muita coisa aqui para a gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta, antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante, falta pouquinho para a gente bater 187 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco e vamos falar de um cria do Vasco da Gama que está mudando de clube, mas não está voltando para São Januário. Estou falando do volante Souza. As informações lá da Europa dão conta que o Souza deve trocar o Besiktas da Turquia pelo Benjinguan do futebol chinês. A equipe chinesa já encaminhou a contratação do volante Souza, que sempre tem um nome ligado ao Vasco, um possível retorno, etc e tal, mas parece que esse retorno não deve acontecer, O Souza está a caminho do futebol chinês. Bom, mas vamos falar aqui de negociações do Vasco, O Vasco está próximo aí de anunciar mais reforços para a sequência da temporada e existe uma grande expectativa de um reforço ser anunciado no dia de hoje. Estou falando do zagueiro Manu Capasso, zagueiro argentino, que o Vasco está contratando aí junto ao Atlético de Tucumã, uma negociação que se arrastou aí desde dezembro do ano passado. A situação é a seguinte, O Manu Capasso já está no Brasil desde o último domingo. Ele assistiu a partida Vasco-Fluminense no Maracanã no último domingo, inclusive, e hoje deve assistir também essa partida Vasco-Botafogo no estádio do Maracanã. O jogador já realizou os exames médicos, tá tudo certo, com os exames do Manu Capasso, pelo menos essas são as informações que a gente tem sobre isso. E o jogador, inclusive, está trabalhando, no CT Moacir Barbosa, indo lá, fazendo seus treinos físicos, etc e tal. Falta acontecer realmente o anúncio oficial. A última informação que eu tive é que o Vasco já estava preparando, esse anúncio oficial aí do Manu Capasso. A expectativa é que a qualquer momento esse zagueiro argentino seja anunciado como reforço do Vasco. Jogador que foi destaque aí da última Liga Argentina, tem 26 anos de idade e o Vasco está adquirindo 50%, do seu passe. Uma negociação que foi muito difícil, a equipe do Atlético Tucumã fez jogo duro, não queria liberar o Manu Capasso, mas o próprio jogador queria muito, vir para o Vasco. Acabou ali forçando uma barrinha e conseguiu a liberação, já está no Rio de Janeiro. Meu amigo, o homem lutou tanto para sair lá da Argentina e chegar aqui no Rio de Janeiro que eu duvido que ele volte. Então, assim, o Vasco deve anunciar em breve aí, oficialmente, a contratação do zagueiro Manu Capasso, mas tá chato já essa demora, hein? Mas os argentinos também são difíceis, Lembra o Orediano, que veio para o Rio de Janeiro e ficou umas 2 semanas aguardando ser anunciado e nada. Depois foi anunciado. Está acontecendo algo parecido aí com o Capasso, mas a expectativa é que tudo fique ajeitadinho para que o zagueiro argentino seja anunciado. E um outro jogador que o Vasco tem negociações avançadas é o atacante Lelê do Volta Redonda. O Lelê que jogou ontem, contra o Flamengo e deu assistência do gol do Volta Redonda. O Volta Redonda foi derrotado por 3-1, mas o gol do Voltaço foi com assistência do Lelê, que é artilheiro do Campeonato Carioca, mas também sabe dar assistência, O jogador está aí praticamente apalavrado, com o Vasco da Gama, e a expectativa é que após o fim da participação do Volta Redonda no Campeonato Carioca, o Lelê venha para o Vasco da Gama por empréstimo com opção de compra. O Vasco aceitou pagar ali R$500 mil pelo empréstimo do atacante Lelê, que foi destaque aí, desse campeonato estadual, está sendo artilheiro do campeonato estadual, e é uma aposta que o Vasco faz para a sequência da temporada. A negociação ainda não está 100% sacramentada,
mas está bem encaminhada para ter um desfecho aí positivo e o Lelê ser jogador do Vasco nessa temporada de 2023. Bom, e essa derrota ontem do Volta Redonda colocou o Vasco dependendo apenas de uma vitória hoje para poder entrar no G4 do Campeonato Carioca, né? A zona de classificação ali para as semifinais. Vamos dar uma olhada aqui nessa classificação do Campeonato Carioca e você vai ver que o Vasco só depende de si agora. O Flamengo é o líder do campeonato com 17 pontos, o Botafogo, nosso adversário, tem 16. O Fluminense também tem 16, o Volta Redonda tem 13 e o Bangu tem 12 pontos. O Vasco aparece na sexta colocação com 11 pontos e o Vasco tem ali um jogo a menos, né, que Fluminense, Volta Redonda e Bangu. O Vasco vencendo a partida hoje contra o Botafogo, o Vasco vai a 14 pontos e assume a quarta colocação, né? Toma ali a quarta colocação, que nesse momento é do Volta Redonda, com 13 pontos. Então, assim, uma vitória hoje é fundamental, né? Volta Redonda perdeu ontem, o Vasco vencendo hoje, entra no G4 do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco ainda tem mais um clássico para jogar, além do Botafogo, né? O Vasco ainda tem que encarar a equipe do Flamengo. É fundamental essa vitória hoje para entrar no G4, porque além da classificação para a semifinal, tem a situação também da Copa do Brasil, né? Os 4 primeiros colocados ganham vaga direta para a Copa do Brasil. Se não for para a semifinal, o Vasco vai ter que jogar aquela Taça Rio ali, valendo uma vaga para a Copa do Brasil. E seria uma chatice, né? Ter que jogar uma Taça Rio contra as equipes pequenas. Então hoje é vencer o Botafogo para entrar no G4 e depois se manter lá. Bom, e vamos falar dessa partida de hoje contra o Botafogo, né? O Vasco muito desfalcado, mas a gente começa aqui falando primeiro da transmissão, que é exclusiva da Cazé TV, né? Hoje o jogo é ao vivo e de graça aqui no YouTube, na Cazé TV, transmissão da Cazé TV que vem arrebentando aí, né? Muito boa transmissão e hoje você pode acompanhar ao vivo e de graça aqui no YouTube, no canal da Cazé TV. A arbitragem, quem apita o jogo de hoje é Yuri Elino Ferreira da Cruz. É um jovem árbitro que vai apitar o seu primeiro clássico, né? É o primeiro clássico aí do Yuri, mas ele é um árbitro que já está aí apitando jogos do Campeonato Carioca desde 2020. Nessa temporada ele já apitou o jogo do Fluminense, já apitou o jogo do Flamengo e agora vem para o seu primeiro clássico. E no VAR teremos Rodrigo Carvalhais de Miranda. Os clássicos no Campeonato Carioca tem VAR, né? Ao contrário dos jogos ali contra times pequenos. VAR no Carioca é só nos clássicos e nas semifinais. E o Vasco chega hoje, né, para esse clássico muito desfalcado, com 7 desfalques, né? A equipe do Vasco, alguns por conta do regulamento, outros por conta de lesão. Então, uma provável escalação do Vasco hoje é a seguinte: o Vasco que tem problema até de treinador, né? O Maurício Barbieri vai ter que assinar a súmula hoje como auxiliar técnico, porque ele também foi inscrito após o prazo ali na terceira rodada, então ele vai assinar como auxiliar técnico, mas vai poder estar ali na beira do campo normalmente. O provável time do Vasco é o seguinte: Halls, Puma Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, Rodrigo, Barros e Galarza, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. Essa é a provável escalação do Gigante da Colina. Vou passar aqui a provável escalação do Botafogo também, mas antes, se você quiser fazer uma fezinha nessa partida, aqui no comentário fixado tem o link da 1xBet e tem também o nosso código promocional que te dá 100% de bônus, beleza? A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. E o Botafogo do técnico Luiz Castro tem como desfalque o Patrick de Paula, né? Que não vai para essa partida de hoje. A provável escalação do Botafogo é a seguinte: Lucas Perry, Rafael, Adrielson Cuesta e Marçal, Tietê, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Piazon, na frente Vitor Sá e Tiquinho Soares. Essa é a equipe do Botafogo. E é isso, né? 8h30 da noite, teremos Vasco e Botafogo hoje, mais um clássico no Maracanã. Teremos casa cheia, mais de 40 mil ingressos aí já foram vendidos. Desses 40 mil, 35 mil só para torcedores do Vasco. Então teremos aí casa cheia com toda certeza. Um abraço, vou ficando por aqui. Saudações vascaínas, deixa o like que é importante. Até a próxima. Fui!